Olá pessoal, eu vou fazer um comentário da resolução das questões que eu já encaminhei para vocês. Então vamos lá. Então, esse primeiro vídeo é em relação à lista matemática básica 1. Então vamos à primeira questão. Em uma família, o número de irmãs de cada filha é igual à metade do número de irmãos. Cada filho tem o mesmo número de irmãos e irmãs. O número total de filhos e filhas da família é... Então, o primeiro passo é o seguinte: temos uma quantidade de filhos e temos uma quantidade de filhas. Se você chegar para cada filho, né, fala assim, quantos irmãos você tem? É a quantidade de filhos menos eles. Então, ele tem x menos 1 irmãos. E qual é a quantidade de irmãs? É o que está ali, ó, y irmãs. Nós temos aqui uma quantidade de filhas. Se você chegar para cada filha e perguntar quantas irmãs você tem, essa quantidade menos ela, ou seja, menos 1. Então, ela tem y menos 1 irmãs. E quantos irmãos cada uma tem? É o que está ali, ó, x irmãos. Então, ó, x filhos, eles têm cada um x menos 1 irmãos e y irmãs. No caso das filhas, cada uma tem y menos 1 irmãs e x irmãos. Agora vamos observar aqui em vermelho, ó. O número de irmãs de cada filha é igual à metade do número de irmãos. O número de irmãs de cada filha é igual à metade do número de irmãos, tá? Agora vamos ver no verdinho. Cada filho, agora estou aqui, ó, tem o mesmo número de irmãos e irmãs. Cada filho aqui vai ter o mesmo número de irmãos e irmãs. Então, x menos 1 igual a y. Como aqui eu já tenho o y isolado, tá? O que eu fiz? Eu peguei esse y e substituí aqui. Mas, professor, o que é isso daí? Isso daí eu multipliquei aqui, ó, da primeira equação. Multipliquei cruzado, dá 2y menos 2. Tá aqui, ó. 2y menos 2 igual a x. Peguei esse y e coloquei aqui, ó. Vai ficar 2 vezes y, 2 vezes x menos 1. Então, 2x menos 2 na distributiva, menos 2 que já tem aqui igual a x. Então, 2x menos x, agora passar menos 2 para lá e mais 2, menos 2 para lá mais 2. Então, x vale 4. Peguei esse valor 4 e coloquei aqui, ó, 4 menos 1, 3. Então, tem y igual a 3. Mas o número de filhos é x e o número de filhas é y. Então, 4 mais 3, 7. É o total de filhos e filhas dessa família. Ok? Agora, pessoal, é a segunda questão da lista de matemática básica 1. Um homem com apenas R$ 20 comprou coco e abacaxi em uma feira. A unidade do coco custou R$ 2 e a do abacaxi R$ 4. Com o dinheiro que possuía, a maior quantidade dessas frutas que ele pode ter comprado é... Então, olha só, ele deixou claro aqui que comprou coco e abacaxi. Então, tem que ter pelo menos uma de cada. Mas se eu quero a maior quantidade possível de frutas, eu tenho que investir mais naquela que custa menos, né? Então, se eu compro mais dessa que custa R$ 2, ou seja, mais coco, eu consigo mais frutas. Se eu comprar mais abacaxis, eu compro menos frutas. Então, olha só, cada coco custa R$ 2. Então, se eu pegar o número de cocos e multiplicar por 2, mais o número de abacaxis e multiplicar por 4, tem que chegar a 20, né? Aqui eu fiz o quê? Eu dei uma simplificada nessa equação, tá? Então, aqui vai ser C, 2A e aqui 10. A quantidade de cocos mais 2 vezes a quantidade de abacaxis tem que ser 10. Então, o que eu quero é investir mais em cocos. Então, eu dei uma isolada aqui no C. A quantidade de cocos é 10 menos 2 vezes a quantidade de abacaxi. Se eu quero o máximo possível de cocos, eu tenho que ter o mínimo possível de abacaxi. Então, o mínimo que eu posso ter de abacaxi é 1. Então, colocando 1 aqui, né? 10 menos 2, que vai dar 8. Então, eu vou ter 8 cocos e 1 abacaxi, um total de 9 frutas. Beleza? Vamos à próxima. Aqui na questão 3 da matemática básica 1, nós temos uma questão bem difícil, né? Fala assim,
Uma loja vende automóveis em N parcelas iguais sem juros. Ora, se não tem juros, o preço do automóvel é a quantidade de parcelas multiplicado pelo valor da parcela. No momento de contratar o financiamento, caso o cliente queira aumentar o prazo acrescentando mais 5 parcelas, o valor de cada uma das parcelas diminui R$ 200. Ora, se no meu financiamento não tem juros, se eu aumento a quantidade de parcelas, obrigatoriamente tem que reduzir o valor dessas parcelas, né? E se ele quiser também, ele pode diminuir o prazo. Mas se ele diminuir o prazo, tem que aumentar o valor das parcelas. Então, ó, diminuir o prazo com 4 parcelas a menos, o valor de cada uma das parcelas sobe 232. Então é lógico, né? Se você não tem juros, se aumenta o número de parcelas, reduz o valor de cada parcela. Se você reduz o número de parcelas, aumenta o valor de cada parcela. Considere ainda que, nas 3 possibilidades de pagamento, o valor do automóvel é o mesmo. Todas são sem juros e não é dado desconto em nenhuma das situações. Então, o que é o valor do automóvel? O valor do automóvel é o número de parcelas multiplicado pelo valor de cada parcela, que eu não sei qual é, eu chamei aqui de X. Só que o número de parcelas, ele falou que é N, tá aqui. Agora vamos lá. Nessas condições, qual é a quantidade N de parcelas a serem pagas de acordo com a proposta inicial da loja? Ora, a proposta inicial da loja é essa daqui. N parcelas, cada uma custa X reais. Isso aqui é o preço do automóvel. Aí ele fala aqui, ó, destacado aqui em roxo, se ele colocar 5 parcelas a mais, o valor de cada parcela reduz em R$ 200. Agora, se ele colocar 4 parcelas a menos, o preço de cada parcela aumenta em R$ 232. Só que ele está falando que nas 3 possibilidades de pagamento, o preço do automóvel é o mesmo. Então, isso daqui é igual a isso, que é igual a isso. Nós temos aqui uma dupla igualdade. Então, eu posso dizer que isso é igual a isso é igual a isso, ou que isso daqui também é igual a isso. Então, a gente tem 3 igualdades. Mas não vai ser necessário trabalhar essas 3 igualdades, não. Vamos lá. Se eu pegar a primeira parte com a segunda, tá? Essa daqui. Depois vou pegar a primeira com a terceira, tá? Nx igual a isso daqui. Vou aplicar a distributiva, olha. Nx menos 200n, tá aqui. 5x menos 1000. Olha o que vai acontecer. Esse nx eu vou poder cancelar. Pego esse menos 200n, trago para cá, mais 200n. Mais 5x trazendo para cá, menos 5x, sobrou menos 1000. Então, agora a primeira com a última. Então, a mesma coisa, vou distribuir nx mais 232n menos 4x, e menos 4 vezes 232 é menos 928. Então, só dei uma ajeitada, vou poder cancelar nx com nx. 232 trouxe para cá menos 232, menos 4x vai ficar mais 4x, e permanece o menos 928. Como o meu objetivo é descobrir o valor de n, e aqui eu tenho 2 equações com 2 incógnitas, n e x, o que eu vou fazer? Eu vou usar um artifício para cancelar o x nessas 2 equações. Como aqui é mais 4 e aqui é menos 5, eu vou multiplicar esses coeficientes invertidos. Como aqui é 4, eu multiplico o lado de cá por 4. Como aqui é 5, eu multiplico a outra por 5. Então, ó, 5 vezes 4 é 20 e 4 vezes menos 5 é menos 20. Isso vai poder cancelar. Então, vamos lá. Multiplicando toda essa equação por 4, 200n vezes 4, 800n. Menos 5x vezes 4, menos 20x. E menos 1000 vezes 4, menos 4000. Agora, multiplicando tudo aqui por 5. 5 vezes menos 232n é menos 1160n. E 4x vezes 5, 20x. Menos 928 vezes 5, menos 4.640. Agora eu vou somar essas 2 equações. Vou cancelar aqui menos 20x com mais 20x. Menos 1160n mais 800 dá menos 360n. Menos 4.000 com menos 4.640 dá menos 8.640. Como aqui é negativo, multiplica por menos 1, fica tudo positivo. Para descobrir o valor de n, eu vou pegar 8.640 e dividir por 360. Fiz a continha aqui, isso vai dar 24. Então, o número de parcelas na proposta inicial é 24.
Aqui na questão 4 ainda da matemática básica 1, ele fala assim, considere 3 números inteiros cuja soma é um número ímpar. Entre esses 3 números, a quantidade de números ímpares é igual a... Então, se eu estou falando de números inteiros, nós temos os pares e os ímpares, né? O que é um número par? Um número par é um múltiplo de 2. E o número ímpar é um sucessor ou antecessor desse número par. Então, só para lembrar aí a definição de número par, ó, número par, 2p, onde p é natural. Se você pegar qualquer número natural e multiplicar por 2, isso é par. Se você somar 1, vai dar ímpar, tá bom? Mas nós podemos também definir isso no conjunto dos números inteiros. Então, voltando aqui, olha, eu tenho que somar 3 números. Então, posso ter 3 pares, 2 pares e um ímpar, 1 par e 2 ímpares ou 3 ímpares. Mas se eu somar par com par, é par. Somado com par também é par. Não me interessa, eu quero que o resultado seja ímpar. Par somado com par é par, par com ímpar é ímpar. Ímpar com ímpar é par, somado com par é par. Também não me interessa. Ímpar com ímpar é par, e somado com ímpar é ímpar. Então, para que a soma desses 3 seja ímpar, é necessário que eu tenha um ímpar com 2 pares ou 3 ímpares. Então, a quantidade de ímpares pode ser 1 ou 3. Aqui eu coloquei uma pequena revisão, quando eu expliquei a matéria para vocês, que foi o seguinte, conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Nós temos duas operações fechadas, né? A adição e a multiplicação. O que isso quer dizer? Se eu somar ou multiplicar dois números naturais, o resultado continua sendo natural. E aqui o Z maiúsculo com essa barrinha representa o conjunto dos inteiros, que são todos os naturais e também os seus opostos, né? Nesse conjunto nós temos 3 operações fechadas, adição, subtração e multiplicação. Como eu já expliquei aqui, significa se eu somar, subtrair ou multiplicar dois inteiros, o resultado continua sendo inteiro. Quando num conjunto numérico aparece um asterisco, significa que está excluindo o zero. Se colocar um sinalzinho de mais, vai excluir os negativos e o sinal de menos vai excluir os positivos. Então eu peguei aqui o conjunto dos naturais que está aqui em cima e coloquei um asterisco, ou seja, tirei o zero. Então é de 1 para frente, né? Peguei o conjunto aqui dos inteiros e coloquei um sinalzinho de menos, significa que eu tenho que retirar os positivos. Então, tirei 1, 2, 3 e assim por diante. Então, ficou de menos infinito aí até zero, ou seja, os inteiros não positivos. Aqui, a definição de par e ímpar, né? Par é um número múltiplo de 2, né? E o ímpar é um sucessor ou antecessor desse par, né? Aí eu até coloquei aqui uma ilustração para a gente provar que o quadrado de um número ímpar é ímpar, né? Então eu peguei aqui um número ímpar, pela definição, né? 2 vezes um número inteiro é par, somado com 1 vai dar ímpar. E agora eu vou fazer o quadrado desse número e vou provar que ele é ímpar. Então eu tenho que pegar o resultado e escrever dessa forma. Então o quadrado disso daqui é um produto notável, né? O quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Como essa parte aqui é múltiplo de 2 e aqui também é múltiplo de 2, eu vou colocar o 2 em evidência. 4p ao quadrado por 2 dá 2p ao quadrado, 4p por 2 vai dar 2p. E o 1 vai ficar aqui separado. O que tem aqui dentro? Como o p é um número inteiro, eu vou ter 2 vezes p mais 2 vezes p. Como só tem multiplicação e adição, a multiplicação e adição de inteiros continua sendo um inteiro. Então, independentemente do inteiro que represente esse p aqui, esse resultado que está aqui dentro vai ser um número inteiro que eu batizei de k. Então, essa expressão é 2 vezes k mais 1, ou seja, 2 vezes um número inteiro mais 1. 2 vezes um número inteiro é par, mais um ímpar. Então, está provado, tá? Ainda em Matemática Básica 1, questão 5, uma questão bem simples, né? Em um aeroporto, os passageiros devem submeter suas bagagens a uma das 5 máquinas de raio-x disponíveis ao adentrarem a sala de embarque. Num dado instante, o tempo gasto por essas máquinas para escanear a bagagem de cada passageiro e o número de pessoas presentes em cada fila estão representados em um painel como mostrado na figura. Então, ele está dizendo aqui que na máquina 1 tem 5 pessoas na fila e a máquina gasta 35 segundos para escanear
as bagagens de cada uma dessas pessoas. E as outras vão dando suas informações também. Um passageiro, ao chegar à sala de embarque desse aeroporto no instante indicado, visando esperar o menor tempo possível, deverá se dirigir à máquina. Então, se ele ficar na máquina 1, ele vai ter que esperar 175 segundos. Na máquina 2, 150. Na máquina 3, 154. Na máquina 4, 160. E na máquina 5, 160. Então, a melhor escolha é essa daqui, né? Agora vamos à questão 6 ainda de Matemática Básica 1. Um edifício tem a numeração dos andares iniciando no térreo, que é T, e continuando com o primeiro, segundo, terceiro até o último andar. Uma criança entrou no elevador e, tocando no painel, seguiu uma sequência de andares, parando, abrindo e fechando a porta em diversos andares. A partir de onde entrou a criança, né, a gente não sabe onde é, que depois eu vou chamar aqui de A, o elevador subiu 7 andares, ou seja, mais 7. Em seguida, desceu 10, menos 10. Desceu mais 13, menos 13. Subiu 9, mais 9. Desceu 4, menos 4 e parou no quinto andar. Então, a criança entra num determinado andar, sobe 7, desce 10, desce 13, sobe 9, desce 4 e para no quinto andar, finalizando a sequência. Considere que no trajeto seguido pela criança, o elevador parou uma vez no último andar do edifício. Tá? De acordo com as informações dadas, o último andar do edifício é o... Então, olha só. Seguindo isso daqui, a gente tem como descobrir onde o aluno, a criança, né, entrou no elevador, qual andar. Então, fazendo essa continha aqui, a gente tem que é o 16º. Então, ele está no 16º, ele vai para o 23º. Aí vai descendo, chega ao térreo, vai ao 9º, desce 4, chega no 5º. Então, como ele vai uma única vez lá no último andar, o último andar é o quê? 16 com 7, 23. Então, aqui eu tenho o último andar desse prédio, que é o 23º. Ok, gente? Valeu, até o próximo vídeo.